Olá para você que nos acompanha aqui no Entre Cidades Entrevista. Lembrando que toda segunda-feira a gente chega com um conteúdo novo para você, trazendo alguém que é destaque nessa região tão importante do estado de São Paulo. Eu já peço que você fique atento, curta, compartilhe, porque a entrevista de hoje promete ser muito bacana. E eu vou falar um pouquinho do nosso entrevistado. Ele é novinho, tem só 23 anos, porém a história dele dá um livro, com muitas páginas tristes e também com muitas páginas alegres, felizes, de superação. A mãe dele ficou grávida dele aos 12 anos, veja só, 12 anos, ainda uma criança. A mãe dele também foi usuária de drogas, dormia em albergues, sofreu muito na vida, mas ele também tem uma história familiar que antes da mãe dele, essa história pode ser contada muito antes da mãe dele, e que tinha tudo para terminar em tragédia. Porém, eles deram a volta por cima. Veio uma história de superação muito legal por aí. Ele também passou muito perrengue, mas não desistiu de nada. E hoje fundou a Escola Jovens de Negócios, um projeto social super bacana. Paulo Ricardo de Almeida Silva ou Paulo Ricardo de Almeida Silva? Paulo Ricardo de Almeida Silva. Tá certo. Prefere ser chamado de Paulo? Paulo, tá bom. Paulo é nosso convidado de hoje. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Fernando, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Pessoal, compartilha que vai ser um conteúdo muito bacana para todos vocês. Peço para que vocês acompanhem, porque é uma história, né, que não só eu, mas tantos outros passam por aí e que talvez o que falte para ela é o que a gente vai abordar aqui. É um pouco só de determinação. Então vamos lá. Ô Paulo, eu fiquei muito curioso, né? A tua mãe ficou grávida de você aos 12 anos de idade. Exatamente. Aí as pessoas pensam, mas era uma criança ainda, né? Como uma criança vai gerar outra criança, como é que foi um pouco dessa tua história? Então, cara, essa história familiar e tudo mais. Compartilhando assim um pouco com você, mas eu gostaria já desde então te dar a oportunidade de falar para você, trazê-la aqui para contar um pouco mais sobre essa história, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora. Mas com 12 anos minha mãe teve o Paulo Ricardo e com 13 teve o Davi. Então teve uma complicação ali muito precoce, né? Uma situação muito precoce para ela, tão nova, cuidar de uma outra criança, sendo criança e tendo um relacionamento tão frustrante com o meu pai, que batia muito nela. Por quê? Porque ela era uma criança. Ela não sabia cozinhar, não sabia fazer praticamente nada e estudava e teve que largar a escola por conta dos filhos. E foi quando a minha avó chegou um dia bêbada em casa, minha mãe já estava grávida de mim, com 12 ali para 13 anos, e minha avó deu uma facada nas costas dela aqui, e foi quando ela falou, nossa, esse lugar não é para mim, eu preciso sair daqui, porque senão meus filhos vão viver dessa forma, senão os filhos dos meus filhos vão viver dessa forma, e não é isso que eu quero para eles, né? Então eu preciso sair daqui. Pô, mas com 12 anos de idade, Fernando, como é que uma criança sai de casa com 12 anos de idade? Nessa época, ela já usava drogas? Ou não, ela começou a usar drogas a partir do momento que ela saiu para fora. Ela via a minha avó muito alcoólatra, muito bêbada, né? E já usando algumas drogas. E meio que ela foi influenciada por aquele meio, né? E quando ela decidiu sair da casa da minha avó, ela começou ali a viver nas ruas, né? E não teve muitas outras opções. Ela começou a usar um cigarro, depois começou a usar uma maconha, depois começava a cheirar cola, né? Isso também deu umas complicações na hora da gestão do parto dela, com o Paulo, com o Davi, meu irmão. Então foi muito complicada essa situação em relação a esse momento, que ela viveu dos 12 aos 13, 14 anos de idade ali. Mas ela... qual é o ponto dessa história que ela vem para Rio Preto? Com quantos anos, com quantos filhos, como é que foi essa vinda para cá? Porque você é de Patos de Minas. Patos de Minas, Minas Gerais, é isso mesmo. Minha mãe com 13 para 14 anos, então já tinha o Paulo e o meu irmão estava para nascer. Minha mãe decidiu sair de casa, né, da casa da minha avó, e ela conversou com meu pai. Meu pai ele é de Palestina, os meus avós são de lá, por parte do meu pai. E ela falou, então a gente vai para a Palestina, né, que é um meio de saída ali, para a gente ir lá para a casa dos seus pais, falou pro meu pai, né. Ele falou, não, tá bom, então vamos. Então pegaram ela, ele, né, meu pai, minha mãe, meu filho, eu e meu irmão, ela grávida do meu irmão, e vieram para a Palestina. Nisso vieram andando, dormindo nas rodoviárias, pegando carona. E meu irmão, engraçado, ele nasceu em Onda Verde. Minha mãe estava chegando já em Palestina. Meu irmão nasceu em Onda Verde. E aí foi quando meu irmão nasceu, né? Minha mãe foi atendida ali por Onda Verde, Nova Granada, e foi levada para a Palestina. E foi aí que ela chegou à Palestina, cidade do meu avô, onde ele mora, é próximo daqui, se eu não me engano, uns 60 quilômetros.
E aí minha avó e meu avô não quiseram receber minha mãe, né, com aquele entusiasmo todo, porque, poxa, o filho do meu avô chegando em casa com 2 filhos, com uma esposa super nova, né, uma outra criança, e aí minha mãe decidiu vir para São José do Rio Preto. Mas ela viveu um tempinho bom ali em Palestina, ficou um tempo trabalhando ali, conheceu outras pessoas. Foi ali em Palestina, minha mãe abandonou as drogas, saiu da prostituição de fato, né, que ela conheceu um cara chamado Jesus Cristo, e esse cara foi a mudança na vida dela, que foi quando ela falou assim, olha, a partir de hoje a minha vida será diferente. E de fato ali ela decidiu que a vida dela seria diferente. E aí foi quando viemos para São José do Rio Preto. E a sua mãe nunca mais usou drogas? Graças a Deus nunca mais usou drogas. Foi pra faculdade. Com 19 anos teve a minha irmã, Esther, ali em Palestina ainda, e com 21 anos ela teve a Vitória aqui em São José do Rio Preto. E foi nesse período da gestação da Vitória que ela decidiu fazer a faculdade. E aí a gente sempre, quando chegamos aqui em São José do Rio Preto, fomos ajudados pelo grupo dos Vicentinos, né, da Igreja Católica, ajudou muito a minha mãe, deram muitas oportunidades para ela, e a gente via aquilo. Então olha só, tudo se conecta, né? Quando você fala do Paulo Escola Jovens de Negócio, você tem que voltar um pouquinho mais na história do Paulo, entender o porquê o Paulo faz tudo isso. É porque a gente foi muito ajudado, eu sei o poder da ajuda, eu sei o poder da oportunidade. Quando a gente gera e dá oportunidade na vida das outras pessoas, né? E aí a gente via muito aquilo, os vicentinos se mobilizavam, né? Traziam um alimento para dentro da nossa casa. Minha mãe veio para cá com uma licunha, sem nada, desempregada. Começou a trabalhar depois de alguns dias aqui em Rio Preto, na escola do Cadeca, lá no Cidadania. E aí foi quando ela começou a trabalhar, os vicentinos conseguiram uma casa de aluguel para ela no Cidadania, e foi assim que ela foi caminhando. E aí ela decidiu fazer uma faculdade através de uma oportunidade dos vicentinos. Muito bacana. E hoje? E hoje ela é uma professora formada, dá aula para alunos da Itália. Minha mãe ela é professora formada de português, matemática, inglês, robótica. Ela é fantástica. Fantástica, nunca parou de estudar, sempre nos motivou a estudar. Depois que ela passou por essas fases, né? E é muito engraçado isso, só voltando um pouco, Fernando. Em 2008 ali, 8 para 2009, ela nos reuniu em casa, minha mãe, colocou eu, meu irmão e minha irmã Esther sentado em casa, assim, no sofá. E falou, olha, a partir de agora eu quero fazer uma faculdade. E, pô, eu tinha 7, 8 anos de idade. E ela falou, eu preciso contar com vocês, eu preciso de vocês. Porque somos só nós aqui. E se a gente não se ajudar, eu não vou conseguir e também vocês não vão conseguir. Eu não vou conseguir dar o melhor para vocês, né? E aí, cara, a gente sentou e falou assim, olha, tá bom, mãe, a gente tá aqui para te ajudar. E aí foi muito engraçado que ela pegou uma lista... Não, ela pegou uma lista assim, ó, e falou assim, ó, Paulo vai lavar a louça. Paulo vai fazer comida a tal horas. O Davi vai lavar roupa a tal horas. O Paulo vai levar a Esther para a creche. E assim foi 4 anos a gente fazendo todo esse trabalho e ajudando a minha mãe. E ela de lá e nós de cá. A gente via ela só de madrugada, porque quando era o horário que ela chegava, porque ela saía do trabalho da creche, de faxineira, e já ia para a faculdade, lá em Mirassol. Então, nossa, foi assim. E muito engraçado, porque nessa idade, eu pedi para minha mãe um presente de aniversário. Eu falei, mãe, eu queria tanto um presente. O que for, eu só quero um presente, eu nunca tive, né? E eu acho que seria muito bacana para mim, eu quero mostrar para meus amigos e tal. E ela falou assim, olha, meu filho, eu já te dei a vida, então eu preciso que você saia para fora daqui de casa e vá trabalhar. Porque, de novo, eu sozinho não vou conseguir. E aí, cara, eu cheguei nas minhas vizinhas, pô, eu já sabia fazer comida. Eu sabia lavar roupa. 7 anos, 7 para 8 anos. Eu sabia fazer comida, sabia lavar roupa, sabia limpar a casa, sabia fazer tudo o que você imaginar dentro de uma casa. Eu era como se fosse uma empregada doméstica, de fato. Eu limpava, fazia tudo dentro de casa. Falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na minha vizinha, Dona Léo, lá da Rua 6 de Cidadania. Falei para ela, Dona Léo, eu vejo que a senhora sai todos os dias de manhã cedo para trabalhar. Vamos fazer o seguinte, eu lavo a sua louça, a senhora me paga R$20. Eu limpo o seu chão, a senhora me paga R$20. Eu faço a comida para a senhora vai chegar às 5 horas da tarde, vai ter comida pronta. Por quê? Porque eu estudo pela manhã. Então vai ajudar muito a senhora. E ela falou assim, não, você já começa amanhã? Eu falei, começa agora para a senhora. E a partir daquele dia, até os meus 14 anos de idade, eu fiquei trabalhando para a Dona Léo, juntando meu dinheiro para comprar meu primeiro telefone. Foi assim, cara. E agora esse jovem, ele também passou por alguns momentos de dificuldade. Muitos. Teve um acidente. 2019. Conta um pouco pra gente disso. Cara, aí nessa época, né, depois que eu parei de trabalhar para a Dona Léo, com 14, 15 anos, consegui meu primeiro emprego registrado, que foi lá no Carrefour da Rodovia, muito bacana, minha primeira experiência como menor aprendiz. Só que aquele lugar ali me deixava um pouco incomodado.
Eu sempre gostei de me comunicar, sempre fui o cara do povão, da galera, sempre conseguia reunir o pessoal para falar alguma coisa e tudo mais, incentivá-los, talvez contando um pouco ali da minha trajetória, da minha história, né? E em 2015 eu comecei a trabalhar no Ceasa. Fui me relacionar com uma moça, né? E o pai dela falou assim para mim, olha, eu tenho um emprego aqui para você, eu tinha acabado de sair do Carrefour. E é lá no Ceasa, só que eu preciso que você esteja lá 2 horas da manhã. Eu falei assim, nossa, 2 horas da manhã? Eu falei, vamos embora. E fui, cara. E desde os meus 15 até os meus 19 trabalhei lá. Quando eu fui minha primeira vez lá, eu descarreguei um caminhão inteiro de melancia. E eu falei assim, meu Deus, vou morrer, isso aqui não é pra mim. Pensou em desistir? Nossa, um monte de vezes. Fiquei com calafrios em casa. Falei pra minha mãe, esse negócio não é pra mim não. Ela falou, não desiste. Não desiste. Falei, não vou desistir, eu vou mostrar pra ele que eu sou o cara pra filha dele. Ela não desiste. E eu não desisti, fiquei lá até 2019, que foi quando eu sofri um acidente de caminhão, já trabalhando em outra empresa lá dentro do Ceasa, indo pra Birigui fazer uma entrega. Uma moça, a gente estava uns 120 km por hora, carregado de batata e cebola. Uma moça com KA branco nos ultrapassou na rodovia ali de Andeara. E na hora que ela ultrapassou, passou um veado na frente dela. E ela, para não bater no veado, freou com tudo na nossa frente. E o Felipão, que era o motorista, né, que eu estava de ajudante, jogou o caminhão para a lateral, no acostamento, para não bater nela. E assim a gente capotou. Fiquei soterrado na carga da batata por uns 20 minutos. Aí machuquei meu supercílio, quebrei meu nariz, machuquei minha perna muito, muito feio mesmo, essa perna minha esquerda. Perdi uns 3 centímetros dela. E foi a partir daquele momento ali, cara, que eu falei assim pra mim, depois, né, que eu sofri um acidente, cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou usar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu dom, de me conectar com as pessoas, de me atrair pelas pessoas, de fazer com que as pessoas parem e pensem e reflitam se aquele momento que ela está vivendo é o ideal que vai fazer o sentido para a vida dela depois. Porque a gente tem muito, né, histórias de grandes pessoas que hoje trabalham, mas se for puxar a vida dela, cara, ela é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa que nunca fez nada por ninguém, ela nunca serviu ninguém, ela sempre conquistou, mas hoje ela é uma pessoa que ela não consegue dormir por ansiedade, crise de medo, crise de não sei o que, um monte de coisa. Então eu falei assim, não, cara, eu não posso viver desse jeito. Tô com 19 anos. Cara, eu fazia palestra na escola, eu fazia palestra nos retiros da igreja, eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de me reunir com o pessoal. Eu falei, pô, é isso aqui que eu tenho. Eu vou melhorar isso aqui, essa minha habilidade, eu vou fazer isso aqui como ser uma potência, cara, eu vou ajudar muitas pessoas. E foi a partir dali que eu comecei a empreender com a minha esposa. Foi muito legal, a gente começou a empreender e tal, e eu aprendi muita coisa sobre negócio. E você começou a empreender em qual área? A gente empreendeu na área de joias, aí foi muito legal. Aí eu sentei com a minha esposa, saí do Ceasa, cheguei com o meu patrão, Rafael, e falei, Rafa, cara, eu não consigo mais carregar peso, né? Estou muito debilitado por conta da minha perna. E eu tinha 2 anos de estabilidade lá no Ceasa, então eu não podia mandar embora. E ele foi muito gente boa comigo, foi algo de Deus, assim, tremendo mesmo. Porque eu falei pra ele e logo em seguida ele falou assim, não, pode ficar tranquilo que a gente vai te mandar embora. Vamos te dar todo o seu seguro-desemprego, tá? Durante os seus 3 meses. Vamos te pagar tudo que a gente tem, que você tem direito. Você pode ficar tranquilo. E foi a partir dali, fiquei 6 meses depois, só estudando sobre o ramo de joias. Hoje, né, sou muito bom no que eu faço em relação a joias. Trabalhei muito com ourives, já produzi peças, trabalhei para algumas lojas, muito legal. E aí eu falei assim, nossa, mas isso aqui tá me deixando preso de novo. Eu não quero ficar preso, eu quero ser solto, eu quero ajudar as outras pessoas. E aí eu cheguei na minha esposa e falei, amor, eu acho que tá no momento de você tomar conta e eu ir para a luta, né? Fazer alguma outra coisa mais relevante, não que isso não seja, mas eu preciso ajudar outras pessoas. E aí foi quando a gente sentou, conversou, e aí eu criei meu primeiro evento, chama Vox for Business. Criamos esse evento, onde a gente reunia a galera em pandemia 2020, reuníamos a galera assim, 60 empresários, a gente conseguiu reunir dentro do condomínio onde eu morava, e a gente começou a dar dicas, conselhos de empreendedorismo, tendo alguns palestrantes lá. Depois fizemos a nossa 2ª edição. Nessa primeira edição saímos no Diário da Região, depois na 2ª edição conheci a Natália Zanon, conheci o Douglas e o Derek da D3B, e foi assim, numa crescente muito grande. Por quê? Porque eu sabia que eu estava no lugar certo. Era aquilo ali que eu nasci para fazer, me conectar com as pessoas, de ajudar elas a fazer com que elas pensem e entender que o caminho que elas têm que seguir é elas ser protagonistas da história delas. Independente, a gente fala que sucesso ele é muito relativo, né? O que é sucesso para o Fernando talvez não seja sucesso para o Paulo.
E aí tem que ter muito esse feeling, porque não é a mesma coisa, Fernando. O que é sucesso para você, cara, desculpa, é para você. Para mim é outro tipo de sucesso, né? Exatamente. E assim a gente foi modelando. Foi muito legal, cara, esse momento. E você continua trabalhando com isso? Sim, aí a gente continuou fazendo eventos, né? Aí depois a gente deu uma parada, uma pausa, porque ele veio numa crescente muito grande. A gente teve que formalizar o nome do projeto, né? Vox for Business. Então fizemos toda a parte de investimento ali no projeto, reformulamos tudo certinho. E aí, através disso, o que tinha nessas reuniões? Os empresários sempre falavam assim, nossa, a gente está com muita dificuldade na contratação de jovem. A gente não tem mão de obra qualificada. Eu, como empreendedor, pensei, poxa, eu consigo criar um projeto onde a gente consegue qualificar. Porque, por exemplo, vamos lá, nós temos aqui a Arpron, nós temos em São José do Rio Preto FUBEAS, já temos essas instituições, mas mesmo assim tem outras demandas, né? E como a gente sabe, nem todo mundo consegue atender todo mundo. Exatamente. Então, poxa, está muito grande, está crescendo demais e está expandindo para próximo de Mirassol, próximo de Badi, e está cada vez crescendo. Então vai ter cada vez mais esse déficit, vai aumentar. Então, poxa, por que não criar um projeto onde a gente qualifica esses alunos que são jovens de periferia, que faltam oportunidade, que são praticamente aquilo que o Paulo era lá atrás e que não deixou de ser, porque isso faz muito parte da minha essência, de quem eu sou, e dar essa oportunidade para eles. A gente vai entregar um jovem, uma pessoa com coração ensinável, uma pessoa treinada, uma pessoa comunicativa, uma pessoa com habilidades comportamentais muito mais qualificadas. Por que não? Então cheguei na minha mãe, como minha grande mentora, falei, mãe, é o seguinte, eu quero criar um projeto. E é impressionante, cara. Fernando, a minha mãe, ela sempre, tudo que eu apresento para ela, ela fala assim, ó, vai dar certo. Mas mãe, a gente nem fez. Meu filho, vai dar certo. Sabe o que vai depender de você? Resiliência, força de vontade e determinação. Mas já deu certo. A partir disso, eu sempre entendia, só depende de mim. Nós, seres humanos, temos um grande problema, isso aqui é muito legal. Nós, seres humanos, temos problemas de transferir responsabilidades. Muita. A gente não assume aquela responsabilidade e a gente começa a nos vitimizarmos, a gente começa a culpar as pessoas, porque a minha vida não dá certo, porque a fulano não me ajuda. Minha vida não dá certo porque ciclano fala mal de mim. Minha vida não dá certo porque Beltrano não se importa comigo. Poxa, se você, primeiro, não se importar com você, desculpa, você não vai conseguir. Você primeiro precisa acreditar em você, você primeiro precisa ter força de vontade, você primeiro precisa ter resiliência, porque antes de tudo, de começar, já deu errado. As pessoas vão te criticar, elas vão falar mal de você, porque se você não faz, você está errado. E se você faz, você é louco. Então, desculpa, faz do mesmo jeito. E eu falei para ela, ela falou, não vai dar certo, só toma cuidado com isso, só toma cuidado com aquilo e segue nessa linha. Falei, nossa, perfeito. E aí você arrumou os parceiros? Aí eu já tinha participado dos grupos, né? E falei assim, eu vou começar por essa rede de contatos que eu tenho. Tenho no WhatsApp aqui e tal, tenho fulano de tal, tenho Beltrano e vou chamando. Pô, eu tô criando um projeto. Primeiro, antes de começar a entrar nas empresas, eu fui nas escolas. Então, eu estudava nessas escolas, me formei na Escola do Nova Esperança, que é a escola que a gente iniciou um trabalho muito bacana lá com os alunos. E fui lá, conheço o Denis, o diretor, e falei, Denis, a gente está com um projeto assim, assim, assado, de qualificação de alunos, para entregar oportunidade para eles. O que você acha? Pô, Paulinho, oferece para eles aí. Aí eu entendi outra coisa, que não adianta, Fernando, eu querer ajudar você, sendo que você não quer ajuda. Então, primeira coisa, eu precisava oferecer para os alunos. E caberiam a eles decidirem se eles querem ou não participar, porque eles que necessitam dessa oportunidade. Fui lá, apresentei o projeto. Nós temos, lá no Nova Esperança, tem 206 alunos no período da manhã. 169 alunos se inscreveram para participar. Eu falei, opa, estou no caminho certo. Não tem como. Dá uns 86% de aluno da escola inteira querendo participar do projeto. Eu falei, estamos no caminho. Aí depois eu fui para o próximo passo. Aonde eu vou colocar esses jovens? Fui buscar parceria. E aí nós temos um podcast onde a gente convida alguns empresários para bater um papo, compartilhar conhecimento para quem está nos assistindo. E aí eu conheci o Guilherme Constâncio, convidei ele para participar, participou aqui com vocês, né? E aí eu conheci o Breno através do Guilherme, Breno Ferreira, da Hub Lab, e ele me falou assim, Paulo, esse projeto teu é fantástico, cara, vamos apresentar para a Cobb Max, eles vão amar. E aí, cara, a gente conseguiu fechar uma parceria com a Cobb fantástica, onde eles cederam todo o espaço,
toda a parceria, toda a mão de obra para a gente poder realizar o projeto lá. E como é que funciona o projeto na prática? Show! O projeto ele tem duração de 3 meses, já estamos aumentando para ser semestral. Então o projeto, por enquanto, ele tem duração de 3 meses, onde o aluno ele vai aprender habilidades soft skills, então a parte emocional, comunicação, oratória, todas essas questões, habilidades soft skills, que são habilidades interpessoais que ele tem dentro dele, certo? Segundo ponto, vamos falar sobre propósito de vida e sonhos. Qual que é o seu propósito? O que você nasceu para fazer? Quem é você? Então trazemos ele à realidade, né? Que é a realidade versus expectativa versus realidade. Então colocamos que ele está nesse lugar, mas onde ele pode chegar de fato, dependendo somente dele, tá? Segundo ponto, terceiro ponto, nós falamos sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. A gente confunde muito empreender com abrir negócio. Empreender é você observar, achar alguns problemas, identificar aqueles problemas e trazer algumas soluções para aqueles problemas. É apenas isso, empreender. Tá? Vender soluções como produto ou serviço, independente de qual seja. E depois falamos sobre intraempreendedorismo, que é você trabalhar dentro de um lugar, e temos grandes cases de sucesso que fizeram isso. Uma delas que eu dou sempre esse exemplo é do cara do Snapchat. Hoje ele é o dono do Snapchat, ele era apenas um programador do Snapchat, foi trazendo soluções, hoje é um dos sócios da Snapchat. Então, de fato, tem como você trabalhar lá dentro e intraempreender da mesma forma. Então, esses são um dos pontos. Falamos também sobre a parte vocacional do projeto, qual que é o seu perfil comportamental, qual que é o seu perfil, se ele é um perfil mais empreendedor, se ele é um perfil mais inovador, se ele é um perfil mais comunicativo. Então temos isso também. Temos uma metodologia muito bacana no projeto, onde a gente tem começo, meio e fim, por conta da minha mãe. Nada é pensado ou imaginado. O Paulo tirou essas aulas da cabeça dele. Não, pelo contrário, tem minha mãe, que ela é diretora pedagógica do projeto, onde tudo que a gente colocou lá de metodologia é avaliado por ela. Então tem começo, meio e fim. O aluno começa de tal jeito, ele está no meio de tal jeito, ele finaliza de outro jeito. Então é totalmente, completamente diferente. O projeto é fantástico. Não, ele é maravilhoso. Já ouvi falar muito bem. Agora, quem quiser participar, precisa fazer o quê? Show. Quem quer participar é só acompanhar nós nas redes sociais. Vamos estar soltando agora a nossa lista de o Google Forms, né, para a pessoa ir lá fazer o cadastro dela para poder participar da nossa próxima turma. E agora, muito bacana, tivemos um contato muito legal com uma moça que faz parte da Secretaria da Mulher, para a gente levar a metodologia do projeto em diversos polos aqui de São José do Rio Preto. Então vai ser como se fosse um modelo de franquia, para o pessoal entender melhor. Então a gente tem lá na Cobb Max, mas ao mesmo tempo vamos atuar ali no Solo Sagrado, ali no Nova Esperança, entendeu? Vamos levar a nossa metodologia, nosso método de ensino para algumas instituições. Então acompanha o nosso Instagram, Escola Jovem de Negócios, acompanha o Paulo Ricardo, sempre posta algumas coisas lá, tá bom? Para se inscrever e participar, vamos lançar o link do Google Forms lá para a pessoa se cadastrar. Tem que ficar ligado. Alunos de 14 a 18 anos de idade pode participar normalmente, sem custo algum. Muito bacana. Paulo, obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Vocês viram quando o bate-papo rende, parece... Vai embora o tempo. Que é rapidinho, né? Obrigado, muito sucesso. Eu que agradeço, viu, Fernando? Muito obrigado. E eu quero te agradecer por ficar com a gente durante toda essa entrevista. Viu que história bacana? Viu quanta coisa legal? Nossa região é muito rica, é isso que a gente tem que fazer. Tem que compartilhar ideias. E a gente está aqui para isso. Então, manda para o seu amigo, compartilha nas suas redes sociais, que a gente está esperando isso. E você também já sabe, outras informações você confere no nosso portal, jornalentrecidades.com.br. Tudo que é destaque aqui na nossa região. Até a próxima semana, um abraço, tchau, tchau.